Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Nossa aula de análise sintática 2. Começaremos hoje o estudo das orações, aula de número 1, portanto, uma introdução ao estudo das orações. Antes, claro, para não perder o costume, aquele velho pedido para que quem ainda não está inscrito no canal, que se inscreva. Isso é importantíssimo para ajudar o canal. Pois bem, pessoal, introdução ao estudo das orações. Nós estávamos fazendo até a última aula, né, a análise sintática, que a gente chama, pessoal, de análise sintática interna, ou seja, estávamos estudando os termos da oração. Para isso a gente estava estudando aí oração por oração. O que nós temos aqui no quadro? Uma oração, tá ali, tem um verbo, que também é frase porque me passa, né, um sentido aí completo. Paulo jogou a bola no vidro. E uma oração ela é composta de termos, sujeito, verbo, complemento do verbo e seu adjunto, né? Pois bem, isso aqui é uma oração e nós temos aqui a análise sintática interna, a análise aí dos termos da oração. Nós podemos agora, pessoal, fazer o seguinte, colocar uma oração ao lado da outra. Ou seja, eu posso estender aqui o sentido, né, de Paulo jogou a bola no vidro. Eu posso pegar uma outra oração e colocar ali do lado dela, dizendo mas ele não quebrou, ou seja, o vidro não quebrou. Agora eu estendi aí o meu significado. E já posso dizer que eu tenho um texto. Paulo jogou a bola no vidro, mas ele não quebrou. Mas eu posso estender ainda mais o sentido aqui deste texto, dizendo o seguinte, portanto não incomode o Paulo. Percebam que nós estamos colocando aqui uma oração ao lado da outra. Eu vou estendendo o meu texto, eu sigo estendendo, dizendo, pois o garoto está nervoso, né? E sigo adiante. Paulo disse que pedirá desculpas à dona da casa, né? E aqui, se vocês perceberem, eu coloquei tudo junto, ó. Paulo disse que pedirá desculpas à dona da casa. Eu tenho aqui o verbo dizer e o verbo pedir, né? Como se fosse uma única oração. Mas eu não tenho uma única oração aqui. Eu tenho uma oração aqui e outra aqui. Isso vai fazer toda a diferença daqui a pouco, tá? Seguimos aqui com o nosso texto? Pois bem, quando ela chegar. Paulo disse que pedirá desculpas à dona da casa. Quando? Quando ela chegar, né? Ponto, a bola que Paulo jogou está vazia. Eu poderia colocar um ponto ali, com certeza. E seguir dizendo que a bola que Paulo jogou no vidro está vazia, né, pessoal? Não quebrou o vidro. Pois bem, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Que nós não nos comunicamos através de palavras. Nós nos comunicamos, pessoal, definitivamente através de orações. Eu falei isso em aulas anteriores. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma oração, tenho uma frase, estabeleci um sentido, disse o que eu queria dizer, mas de certa forma eu acabei aí não me comunicando. Me comuniquei? A outra pessoa entendeu? Sim, mas não disse tudo aquilo que eu queria dizer. Por quê? Para dizer tudo o que eu queria dizer, eu preciso de orações, de frases, uma ao lado da outra. Os verbos são importantíssimos, né, para esse processo. E aí, pessoal, claro, óbvio que assim como os termos da oração são aí classificados em sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto, adjunto adverbial, adjunto nominal, enfim, todos os termos que nós vimos, as orações também têm as suas classificações. Cada oração aí terá um nome, pessoal, como se fosse um termo da oração. A única diferença é que agora eu não estou mais falando de termos da oração, estou falando de orações e nós trataremos agora de um texto. Começa aqui a interpretação de textos propriamente dita, tá? Pois bem, separando isso aqui, eu separaria dessa forma. Contaria os verbos e começaria lá, da letra maiúscula, né, até onde encerra o sentido, porque a oração, aqui não tem ponto, eu não coloquei ponto, eu só coloquei uma oração ao lado da outra, mas obviamente que para colocar pontos eu preciso entender, além de entender de termos da oração, eu preciso entender aí de orações.
Ou seja, classificar os termos e classificar as orações. Por isso que eu não coloquei ponto nenhum, mas, obviamente, caberia os pontos aqui. A gente vai ver, é o nosso próximo assunto, depois do estudo das orações. Não tem como ensinar pontuação sem ver termos da oração e sem ter visto orações, tá, pessoal? Então eu dividiria aqui, ó, Paulo jogou a bola no vidro, ponto. Posso dizer que eu tenho aqui uma oração absoluta, começa com letra maiúscula e termina com ponto final. Mas eu quis estender, como eu falei pra vocês, aí eu disse, mas ele não quebrou, o vidro não quebrou. Ó, jogou, quebrou, 2 orações. Portanto, não me incomode. Mais uma oração, pois o garoto está nervoso. Outra oração, Paulo disse que pedirá desculpas à dona da casa. Por que eu coloquei aqui, né, a divisão? Porque aqui eu tenho o que nós chamamos, pessoal, de oração subordinada. Perceberam que eu coloquei isso aqui uma única vez? Não teve como separar? Eu poderia ter dito, Paulo disse, ponto. Mas vocês iam me perguntar, que pedirá desculpas à dona da casa. Essa oração aqui nós podemos chamar de oração subordinada. Isso aqui, né, tá totalmente subordinado àquilo ali, que nós podemos chamar de oração principal, tá? Quando ela chegar, nós podemos dizer que dá uma ideia de tempo, mas é uma oração, tem um verbo ali. Não posso dizer que é um advérbio, nem locução adverbial, né? Eu tenho que dizer, obviamente, que é uma oração adverbial, porque dá a ideia de tempo. E aqui é importantíssimo que vocês percebam que a oração é a bola está vazia. Mas tem aqui, ó, que Paulo jogou. Essa oração está aqui no meio. E isso tudo aqui, né, que é uma outra oração no meio desta oração aqui, caracteriza o termo bola. Ou seja, nós temos aqui, Paulo disse que pedirá desculpas à dona da casa. Isso aqui funciona como um objeto direto do verbo dizer. Paulo disse o quê? Que pedirá desculpas à dona da casa. É uma oração inteira. Posso dizer, professor, que é um objeto direto? Não, porque tem verbo. Então eu vou dizer que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Por que substantiva, professor? Porque tem um valor substantivo. O objeto direto tem um valor substantivo. Ah, professor, por que oração adverbial? Por que eu não posso dizer que é um advérbio? Porque não é um advérbio, não tem um termo, não é ontem. Não é hoje advérbio de tempo. Também não é uma locução adverbial. É uma oração inteira dando ideia de tempo. O quê? Oração subordinada adverbial. E aqui eu tenho uma oração inteira caracterizando a palavra bola, pessoal. Ou seja, eu tenho aqui uma oração adjetiva. Funciona como se fosse uma adjunta de nominal do substantivo bola. Porém, agora nós não estamos mais tratando de termos da oração, tá? Ó, o objeto direto aparece aqui é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. O adjunto adverbial aparece aqui, ou o advérbio, digamos assim, aqui não é um adjunto adverbial, um advérbio, é uma oração subordinada adverbial. Agora, nós vamos ver aí na próxima aula, que a partir de agora, nós começaremos a tratar das orações. E essas orações, na maioria das vezes, equivalem a termos da oração. Porém, eu não estou mais falando de termos da oração. Nós estamos estudando agora o que chamamos de análise sintática externa. Ela sai da interna, dentro da oração, para as orações propriamente ditas, tá? Então, análise sintática interna, análise sintática externa. Análise sintática do período simples, começa com letra maiúscula, termina com ponto final. Análise sintática do período composto. Olha aqui o tanto de períodos que nós temos aqui. Como nós vimos, nós temos aqui orações coordenadas, orações subordinadas. Um período composto por coordenação e por subordinação. Gravem isso. Pois bem, aqui eu vos apresento as orações da língua portuguesa. Uma oração na língua portuguesa pode ser absoluta ou principal. A oração absoluta é aquela que começa com letra maiúscula e termina com ponto final. Estabelece um sentido, né, é oração, é frase, pronto. E a principal é aquela na qual vai se ligar a oração subordinada, pessoal. Gravem isso. Então ela pode ser absoluta ou principal e pode ser coordenada ou subordinada. Já falamos aí do conceito de coordenação e subordinação, mas teremos mais uma aula a respeito disso. Se ela for coordenada, ela vai ser assindética ou sindética. O a em grego é negação, sindeto é conjunção, né? Então, assindética, sem conjunção. Sindética, por sua vez, com conjunção. Então, se ela for sindética, ela será uma dessas aqui, tá? Ela vai ter uma conjunção
aditiva, uma conjunção adversativa, uma conjunção explicativa, uma conjunção alternativa, uma conjunção conclusiva. Uma dessas. Se a oração for coordenada, sindética, ela vai iniciar com uma dessas conjunções aqui. Lembra que eu disse que a conjunção é coordenativa e a oração é coordenada? Lembra que eu disse que a oração é subordinada, mas a conjunção é subordinativa? Não se esqueçam disso. Recapitulando, a conjunção, pessoal, é coordenativa ou subordinativa. A oração vai ser coordenada ou subordinada. Não confundam isso. Seguindo aqui com o nosso roteiro. Pois bem, se a oração for subordinada, ela pode ser substantiva, adverbial ou adjetiva. E aqui dá pano para manga. Por quê? Porque as substantivas se dividem aí em subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e apositiva. São 6, tá? E se for adverbial, eu coloquei aqui porque não coube, mas a sequência é essa, tá? Se for uma oração subordinada adverbial, ela vai ser causal, condicional, comparativa, conformativa, consecutiva, concessiva, final, proporcional ou temporal, tá? E se for uma oração subordinada adjetiva, tem 2 tipos, ela será explicativa ou restritiva. Ou seja, importantíssimo vocês entenderem isso aqui, tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e aí tem o Q e o C, que estão aí como conjunções integrantes, tá? Mas aqui nós temos 22, né? 22? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Mais 2, que é o Q e o C, que são conjunções integrantes. Então, são 22, 23, 24 no total. Por que está contando, professor? Porque são as relações lógicas de sentido que existem na língua portuguesa. Lembram que eu falei para vocês que é importantíssimo vocês perceberem que existem aí as relações lógicas de sentido. Não adianta gravar, né, pessoal, por exemplo, que o como é uma oração subordinada conformativa, oração subordinada adverbial conformativa. Porque esse como pode ser comparativo, ele pode ser causal, né? Então, o que vocês devem fazer é pegar as relações lógicas de sentido estabelecidas pelas conjunções, que são todas essas aqui. Ó, elas estão todas aqui, tá? Num primeiro momento vocês vão ter que gravar, obviamente, né? A parte de decorar é essa aqui, e depois entender aí as relações lógicas de sentido. Observe que eu tenho todas elas aqui. Paulo jogou a bola no vidro e já começa com mas. O mas é coordenativo. Né? Uma conjunção adversativa coordenativa, tá? Que inicia a oração coordenada adversativa. Depois eu tenho ali um portanto, que é uma conjunção coordenativa conclusiva, que inicia a oração coordenada conclusiva. Depois eu tenho um pois, que inicia aqui uma explicativa, também coordenada, tá? Que pode ser também causal lá nas adverbiais. Tá? Então a conjunção aqui é coordenativa explicativa, mas inicia a oração coordenada explicativa. E aqui, como a gente já viu, eu tenho um que é a conjunção integrante, que introduz a oração subordinada, porque isso tudo aqui está subordinado àquele verbo ali, à primeira oração, a oração principal. Então o que aqui é a conjunção integrante, que pode também ser pronome relativo. Aqui eu tenho um quando iniciando a nossa oração subordinada adverbial temporal. Ah, é uma conjunção? É, professor, é uma conjunção subordinativa adverbial temporal, né? Mas inicia a oração subordinada adverbial temporal, tá? E aqui, né, como eu acabei de falar para vocês, não, esse que aqui não é o mesmo que aquele ali. Aqui eu tenho um que conjunção integrante. Aqui eu já tenho um que eu posso substituir por o qual. Aliás, a qual, né? A bola a qual Paulo jogou, ou seja, esse que aqui, pessoal, é um pronome relativo, e o pronome relativo inicia as orações adjetivas. Já vão pegando isso. Pois bem, estão todas as relações lógicas de sentido aqui. Nós começaremos lá
pelo início, obviamente, né? Começaremos a ver aqui, ainda não na aula que vem, eu acho que na outra aula. Na aula que vem a gente vai ver o conceito de coordenação e subordinação. Já vimos, mas vamos rever, né? Porque acho importante. Oração coordenada sindética aditiva. Depois nós temos oração coordenada sindética adversativa. E assim por diante. Tá? Se ela for subordinada, ela pode ser uma das três, aí eu poderei dizer que é oração subordinada substantiva subjetiva. Se for adverbial, oração subordinada adverbial, tá aqui, causal. Se for adjetiva, oração subordinada adjetiva ou explicativa ou restritiva. Só tem duas, tá? Então é muito importante, porque nós vamos começar agora um longo caminho esmiuçando aí cada uma delas, tá, pessoal? Claro que na aula que vem a gente vai ver o conceito de coordenação e subordinação, para depois a gente começar a ver cada uma delas. Nós estamos fazendo aí uma introdução, pessoal, ao estudo das orações. Então as primeiras aulas são introdutórias. Depois a gente começa a ver as orações propriamente ditas, tá? Teve dificuldade aqui? Volte lá no estudo das conjunções. A grande dificuldade do aluno aqui é que ele não fez um bom estudo de conjunção. Se você não sabe o que são conjunções, é bem difícil de você reconhecer as orações, tá? Claro que fica aqui o meu pedido para que quem ainda não está inscrito no canal, que se inscreva. Já está inscrito? É só curtir, compartilhar nas redes sociais, dar aquele joinha nos vídeos, né? Enfim, participar aí ativamente nas redes sociais, que ajuda bastante. A mim só resta agradecer de coração.